Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria Elisa e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma receitinha super rápida e fácil de fazer e deliciosa, que é um pão recheado de calabresa. Eu tenho certeza que você vai amar e vai curtir muito essa receita. Então já aproveita, já deixa aquele like aí para nós e já vai compartilhando com os familiares, com as amigas, tá bom? Então, vamos ao passo a passo? E para dar início à nossa receita, vamos colocar aqui 150 ml de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de fermento em pó biológico seco, um ovo inteiro, uma colher de sopa de margarina. E agora nós vamos acrescentar o trigo aos poucos. Vamos mexendo. Vamos acrescentar um pouco mais de trigo e vamos estar misturando bem essa massa, gente. Para a gente poder estar sentindo ela fofinha, tá? Vamos misturando aos poucos. 6 gramas de sal ou uma colher de chá de sal. Para quem não tem uma balança em casa, vai dar mais ou menos 1,5 xícaras de trigo. Nesse ponto, eu já consegui misturar todo o trigo que estava aí na vasilha, né? E agora eu vou ficar sorvando essa massa mais ou menos uns 5 minutinhos, ó. Ela tá ainda meio que grudando na mão, esse é o ponto certo. Aí eu vou sorvar uns 5 minutinhos, para deixar a massa bem legal, bem misturadinha, bem lisinha. Pronto, já alcancei o ponto que eu queria. Agora eu vou deixar descansar aí uns 20 minutinhos. Caso você queira o seu pão bem crescido, você pode deixar descansar aí por uns 40 minutos. Eu deixei 20 minutos porque eu não deixo a massa descansar muito tempo. Aqui eu já vou abrindo já a massa com cilindro, né, para poder modelar o pão. Já se passou os 20 minutos, né, e eu já estou modelando esse pão, preparando ele para rechear. Aqui nesse ponto, eu já começo a cortar as laterais da massa, que é para poder fazer aquele trançadinho bonitinho, gente, bem caprichadinho. Então, a gente vai cortando essas laterais para poder começar a rechear o pão. Agora eu venho com a calabresa, tá? E a gente vem recheando esse pão aí com a calabresa. Bem, vale salientar que eu usei calabresa de frango, porque eu amo, é muito saborosa, tá? Muito gostosa mesmo e é mais saudável. Mas se você gosta da calabresa tradicional, você pode fazer com a sua calabresa. Eu fiz com a calabresa de frango e o resultado, gente, é maravilhoso. Aí eu coloquei umas 2 colheres de sopa de cebolinha e agora eu venho com queijo prato. Na verdade, com o queijo polenguinho, gente, fica muito mais saboroso. Ou mussarela. Mas meu esposo preferiu comprar o queijo prato. E aí, eu usei o queijo prato mesmo. Agora, a gente vai começar a fazer o trançado. E a gente começa assim. Eu já dobrei a pontinha, como vocês viram. E a gente começa, puxa uma cordinha para um lado, uma cordinha para o outro. E vai fazendo a trancinha. Como vocês podem ver aí. Aí eu vim com esse finalzinho aí, ó, tá vendo? Dobrei a ponta pra dentro e vim com as 2 abinhas para um lado e para o outro. Agora eu vou ajeitando, dou uma achatadinha, né? Também dei uma apertadinha nas laterais para ele ficar mais ou menos arrumadinho. Agora eu venho pincelando, eu bati um ovo inteiro,
tá? Bati um ovo inteiro e agora eu venho pincelando esse pão. Caso você queira usar só a gema, também pode. Tem muita gente que usa só a gema, mistura só com uma colherzinha de sopa de leite, né? E pincela, mas eu gosto de usar o ovo inteiro mesmo. Logo em seguida, eu coloquei orégano, porque dá uma melhor aparência, né? Para o pão, fica muito bonito. E sem contar que deixa um cheiro gostoso, um sabor gostoso também, né? E aí eu venho colocando o orégano. Bem, o pão já está pronto para ir ao forno. Eu deixei lá o forno aquecendo por uns 10 minutos, tá? Antes de colocar o pão para assar. E eu deixei o pão assando mais ou menos aí, gente, uns 25 minutos em 180 graus aqui no meu forno. Eu não sei da temperatura, da potência do seu forno, né? E dá uma diferença também do forno a gás para o forno elétrico. Aí eu pincelei com um pouco de margarina, que deixa o pão mais, assim, com aparência melhor. Olha como ele fica brilhosinho, gente, fica lindo. Deu mais ou menos uns 40 centímetros de pão, tá? E a quantidade de massa que eu usei para fazer esse pão aí, eu usei 350 gramas de massa. E ainda sobrou 280 gramas de massa, tá bom? Então, dá para fazer um pão grande e um menor, essa receita que eu passei para vocês. Aí eu já vou cortando, né, pra gente ver o resultado do pão. Eu gosto do pão assim, gente, sem crescer muito, ele fica com aquele aspecto como se fosse um salgado gigante. Mas para você que gosta daquele pão mais arado, bem, né, bem grandinho, bem crescido, você pode deixar a massa crescer mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos, para poder colocar para assar. No meu caso, o tempo de pré-aquecimento do forno, que foi de 10 minutos, foi o tempo que eu deixei para colocar o pão no forno. E aí, pessoal, vocês curtiram essa receita? Gente, o pão ficou delicioso, muito bom mesmo, gente, é difícil de resistir. Pra mim é o pão, assim, mais gostoso que eu faço, que é o pão de calabresa, né? E com detalhe, né, gente, eu faço com aquela calabresa de frango, não sei se vocês já conhecem. Aqui na minha cidade, eu sempre encontro no Carrefour, não cheguei a encontrar em nenhum outro mercado, apenas no Carrefour. E ele tem um valor também muito bom, na verdade é o mesmo, praticamente o mesmo preço da calabresa tradicional que a maioria das pessoas usam, mas é muito saborosa, eu garanto pra vocês, vocês precisam experimentar. Então, gente, como eu falei pra vocês antes aí no vídeo, não precisa deixar crescer a massa por muito tempo. Eu deixei crescer apenas 20 minutos, que pra mim é o suficiente. Caso você queira um pão maior, mais airado, né? Aí, no caso, você deixa 40, 50 minutos para ficar aquele pão mais fofinho, maior, né? Eu gosto do pão com aquele aspecto de salgado gigante. É tanto que o meu pão, ele fica mais ou menos 40 centímetros, né? Então, um pão bem grande. Aqui na minha cidade, eu vendo a R$25, tá? Eu não sei aí na sua cidade, de que varia preço de pão de região para região, mas aqui eu vendo a R$25. Então, gente, vale muito a pena você fazer, tanto para sua família, né? Para que sua família venha saborear um pãozinho diferente, gostoso, fácil de fazer, como também para quem quer fazer para venda, né? Para ter um lucro extra aí na sua casa, né? Então, gente, esse pão, como eu mostrei também pra vocês, enquanto eu deixei os 10 minutos que o forno ficou pré-aquecendo, pra mim foi o tempo suficiente pra deixar essa massa também descansar, depois dele estar modelado, já trançado, né? Depois que terminou de modelar, depois que terminou de trançar, 10 minutos é o suficiente pra gente já colocar esse pão pra assar. E aí daí no forno a 180 graus, a gente deixa aí em torno de 25 minutos. No caso, o meu forno é forno a gás. E pra quem tem um forno elétrico, eu já não sei como é que fica, né, gente? Mas assim, aqui em casa eu deixo ele pré-aquecendo por 10 minutos a 180 graus. E depois eu ponho para assar a 180 graus, deixando ali 25 minutos, que é o tempo suficiente. Gente, espero que vocês tenham amado essa receita. Sejam muito bem-vindos sempre, tá bom? E não esqueçam de deixar o seu like, deixa o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho para eu poder saber quem são os meus seguidores, tá bom? Que eu vou deixar ali um coraçãozinho para vocês também. Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.